Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num jogo que, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça. Um jogo de doer. Exato. O Derby Paulista do último domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, lá na Neoquímica Arena. A nossa análise inteira vai ser baseada na cobertura em tempo real do portal Meu Timão. Que fez um ótimo trabalho, por sinal. E o placar final foi 1-0 para o Palmeiras. Mas esse resultado, assim, ele não conta nem metade da história, né? A nossa missão é entender como o Corinthians pôde dominar tanto, criar as melhores chances e, no fim, sair derrotado em casa. E a gente precisa colocar o peso que esse jogo tinha, né? 7ª rodada do Paulistão, estádio lotado. E o mais importante, que a matéria do Meu Timão ressalta, era que uma vitória ali colocaria o Corinthians na briga direta pela liderança geral. Ah, então não era só um clássico. Não, de jeito nenhum. Era um jogo de afirmação, sabe? A chance de mandar um recado pro campeonato inteiro. E essa chance, bom, ela escapou de um jeito muito doloroso. Exato. Então vamos começar pelo que parecia ser o roteiro de um dia perfeito para Fiel. O primeiro tempo. Sim. A descrição da fonte é de uma superioridade do Corinthians, assim, quase total. O time tinha bola, controlava o meio-campo, empurrava o Palmeiras para trás. E não era aquele domínio inútil, sabe, de ficar tocando a bola de lado, não. Eles estavam criando, verticalizando. Isso. E vale a pena a gente olhar um pouquinho para a tática? O Dorival Júnior montou o time num 4-4-2 que, olha, parecia estar funcionando perfeitamente. O Ranieri dando aquele equilíbrio todo no meio. E o Matheus Pereira mais solto, exato, com liberdade para flutuar e criar. O Corinthians usava bem os lados do campo e estava gerando muito desconforto para a defesa do Palmeiras, que a gente sabe que é muito sólida. Mas tinha um porém aí, né? Tinha. O problema, e talvez o primeiro sinal de alerta, é que todo esse volume de jogo não se traduzia em chances claríssimas, sabe? Aquelas de só empurrar para dentro. Faltava o último passe ou definição mais precisa. Até que, de repente, surge a chance que parecia que ia resolver tudo: o pênalti. O momento do jogo. A matéria descreve que o zagueiro Gustavo Henrique sofreu a falta dentro da área. É aquela hora que o estádio vem abaixo, né? A certeza de que a justiça pelo melhor futebol ia chegar. É o clímax. A bola na marca da Cal, o gol parecendo só uma questão de tempo. E aí vem o drama. O drama total. E quem pega a bola para bater é o Memphis Depay, um jogador de nível internacional contratado exatamente para decidir esses jogos. Mas o que acontece é quase inacreditável. A cobertura descreve o momento exato. Ele corre para a bola e, no instante do chute, o pé de apoio escorrega. Escorrega. E o resultado é um chute todo desequilibrado que manda a bola para fora, do lado esquerdo do goleiro Carlos Miguel. É inacreditável. É quase uma cena de filme, né? Em um jogo com milhões em campo, o grande protagonista é um pedaço de grama molhada. Você falou do impacto psicológico, mas olhando para o adversário, Assim. isso não é exatamente o que o time do Abel Ferreira quer. Eles são especialistas em sofrer, em absorver a pressão, sabendo que a uma hora o adversário pode errar. Perfeito, exatamente isso. Esse pênalti perdido não foi só um gol que o Corinthians não fez, foi a validação da estratégia do Palmeiras. Eles não se desesperaram com o domínio do Corinthians, porque confiam no sistema defensivo deles. E o pênalti perdido funciona como uma injeção de ânimo. Claro. A mensagem para eles é: sobrevivemos à tempestade e eles não conseguiram nos ferir. Para o Corinthians, o efeito é o oposto. A dúvida começa a se instalar. E agora? Exato. Fizemos tudo certo, tivemos a faca e o queijo na mão e não conseguimos. E agora? A atmosfera do jogo vira completamente naquele instante. E essa virada de chave nos leva direto para o segundo tempo. A fonte descreve uma partida de maior equilíbrio. Para mim, isso já soa como uma vitória para o Palmeiras, né? Com certeza. Porque o equilíbrio não era o que o Corinthians queria. Eles precisavam retomar aquela superioridade avassaladora. E não conseguiram. Aí a gente vê claramente como a confiança muda de lado. O Corinthians volta para o segundo tempo carregando o peso daquele pênalti. Cada ataque que não termina em gol vai aumentando a ansiedade. E o Palmeiras, por outro lado, joga mais leve. Muito mais solto. Eles perceberam que o adversário estava ferido psicologicamente. E é aí que a figura do goleiro deles, o Carlos Miguel, começa a crescer no jogo. A matéria cita que ele fez defesas importantes. E cada defesa dele vai minando ainda mais a moral do Corinthians, né? Exatamente.
O time começa a se frustrar, as tentativas de fora da área que você mencionou são sintoma claro disso. O Corinthians ainda criava, mas já não era com a mesma clareza, a mesma paciência do primeiro tempo. E o futebol, ele pune essa falta de paciência. Uni. A cartilha do abelismo, se a gente pode chamar assim, é exatamente essa. Seja compacto, espere o erro do adversário e seja letal quando a sua chance aparecer. E ela apareceu. Aos 38 minutos do segundo tempo. Já na reta final, quando um empate em casa já seria um resultado bem frustrante para o Corinthians. Vamos tentar analisar esse lance porque ele é tão crucial quanto o pênalti. A reportagem fala que o Flaco Lopes marcou aproveitando um rebote. Mas gols de rebote não acontecem do nada. Não mesmo. Onde que começou a falha? Foi uma bola perdida no meio, um zagueiro fora de posição? A cobertura não entra nesse detalhe tático, mas a gente pode inferir. Um gol assim no finalzinho geralmente nasce de uma quebra de concentração. O Corinthians provavelmente todo lançado ao ataque buscando o gol da vitória. Deixar um espaço. Deixa o espaço atrás. A jogada do Palmeiras se desenvolve, tem um chute ou um cruzamento e a defesa não consegue afastar o perigo de primeira. O Flaco Lopes, como bom centroavante, está exatamente onde a bola espirra. Não foi sorte. Não foi sorte. Foi o ápice de 83 minutos de um time se frustrando e do outro esperando pacientemente por esse exato momento de desatenção. É a identidade do Palmeiras resumida em uma única jogada. E depois de um gol desses, aos 38, não tem mais tempo para reagir. É um nocaute. Nocaute técnico. O que me faz pensar nas ferramentas que o Dorival tinha no banco. Um lance como o pênalti te faz questionar. Tinha outra opção para mudar a dinâmica? Quem estava em campo para evitar esse final? Olha, a escalação titular tinha nomes de peso. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, Reniel e Matheus Pereira no meio, Yuri Alberto e Depay na frente. Um bom time. Um bom time. Mas o que a matéria nos traz, e que é fundamental para a análise, são os desfalques. Não dá para ignorar. Caio César, atacante fora por lesão na coxa. Hugo Farias, lateral, lesionado no joelho. E o mais pesado, que a fonte cita, foi a ausência de última hora. O meia André Carrilho. Esse doeu. Cortado por um incômodo no adutor. Nossa, isso quebra as pernas de qualquer técnico, né? Bagunça todo o planejamento. Limita imensamente. A entrada de jogadores como o Rodrigo Garro ou o Pedro Raul, que estavam no banco, se torna mais previsível. A ausência do Carrillo tira uma opção de drible, de um passe que quebra a linha, sabe? Talvez fosse ele o cara que no segundo tempo encontraria o espaço que o Corinthians não achou. Exatamente. Uma ausência de última hora não é só tirar uma peça do tabuleiro. É abalar a estrutura tática e a confiança no plano de jogo que foi treinado a semana inteira. E do outro lado, um time completo, né? Gustavo Gomes, Murilo, Andréas Pereira, Vitor Roque, um elenco que permite ao Abel ter múltiplas estratégias. Fica claro que o Corinthians, mesmo em casa e dominando, estava operando com uma margem de erro muito, muito menor. O derby expôs isso. Exatamente. O Corinthians precisava de uma atuação quase perfeita para vencer. O Palmeiras não. Eles podiam ter uma atuação mediana desde que fossem perfeitos em um único lance. E foram. Então, qual é o saldo final disso tudo? O que essa derrota significa na prática? A fonte é bem direta. A chance de brigar pela liderança geral foi pelo ralo. Foi embora. E o time caiu para a 5ª posição, estacionado nos 11 pontos. Mas o estrago é maior que a matemática da tabela, né? Perder para o maior rival em casa e da maneira como foi, é um golpe muito duro na confiança. Vira combustível para pressão. Total, da torcida, da imprensa. O time vinha numa trajetória de crescimento e essa derrota funciona como um freio de mão. Reconstruir a moral do elenco agora vira a tarefa mais urgente. E o calendário não perdoa, né? A própria matéria já olha para frente com aquela chamada "anota aí, fiel". Já tem que virar a página. O próximo jogo é já na quinta-feira, dia 12, contra o Red Bull Bragantino. E de novo na Neoquímica Arena. É uma chance de resposta imediata. É uma faca de dois gumes isso aí. Jogar em casa de novo é bom para ter o apoio da torcida, mas a pressão por uma vitória convincente vai ser gigantesca. Com certeza. Qualquer coisa menos que uma grande atuação e os ecos da derrota no derby vão continuar soando muito altos no estádio. É um teste de fogo para a força mental desse grupo. Ok, vamos amarrar tudo isso então. A história que a cobertura do meu timão nos conta é a de um roteiro cruel.
muito cruel. O Corinthians foi o protagonista por uma boa parte do jogo, construiu o cenário para a vitória, teve a chance de ouro no pênalti, mas tropeçou no próprio roteiro e, no fim, assistiu o rival roubar a cena no ato final. A lição que fica, se é que a gente pode tirar uma, é sobre a natureza do futebol de alto nível. Esse jogo foi uma demonstração prática de que domínio não é sinônimo de vitória. Boa. O Corinthians teve o controle, a posse de bola, o volume. O Palmeiras teve a resiliência e a eficiência. E no fim das contas, foi a eficiência em um momento crucial que reescreveu a história de um jogo que parecia ter outro dono. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Depois de uma partida como essa, como é que se deve avaliar o trabalho? A gente foca no desempenho geral, no volume de jogo, nas chances criadas, que sugerem que o time está no caminho certo e que o resultado foi um acidente? Ou Que vale ao crachá final, que escancara uma fragilidade em momentos decisivos? Em outras palavras, o que fica deste derby? A esperança contida em 80 minutos de bom futebol ou a dura realidade de uma derrota que, no fim, é o que vai para a história?